Olá, turma! Professor Márcio aqui, mais uma aula com vocês. O dia de hoje é bastante especial, né? Porque a gente está falando de complexo, mas agora eu tenho certeza que está começando a clarear na cabeça de vocês tudo aquilo que a gente vem trabalhando. Professora Renata, professor Tony, agora comigo. Tenho certeza que é um dia que vai trazer para vocês uma grande clareza em trabalhar com os complexos. Antes disso, eu nem vou olhar o lembre-se aqui porque eu sei do que se trata. Vou chegar até mais pertinho de você. Você está fazendo as atividades do Classroom? Você está respondendo a chamada? Você está acessando lá a atividade, fazendo aqueles 2 exercícios para mostrar sua presença? Você está respondendo a atividade que o seu professor colocou para fazer? Muito importante. Professor, eu não tenho acesso à internet, eu assisto a aula na TV ou no aplicativo Aula Paraná. Então você tem que pegar suas atividades na escola. Não deixe de pegar, não deixe de ver a agenda da escola. A escola está abrindo em determinados dias especialmente para te atender. Não esqueça disso. É a forma que você tem de estar, nesse momento complicado, continuando o processo de aprendizagem. Vamos lá, gente? Vamos juntos, então, ver o que a gente viu e o que nós vamos trabalhar ainda no dia de hoje? Então, lá. Na aula anterior, a gente começou a realizar, né, as operações de adição e subtração dos complexos na forma polar ou trigonométrica. O professor propositalmente oscila entre polar e trigonométrica porque é para vocês associarem que é a mesma coisa e é usual. Nós vimos que para adicionar ou subtrair um complexo, a primeira coisa a fazer é converter para a forma algébrica. Então, o complexo na forma trigonométrica, primeiro converte para a forma binômio algébrica. E só aí efetua os cálculos, é muito mais fácil. Aí o professor colocou aqui A mais IB. O que é isso? Isso é a forma algébrica do seu complexo Z. A, esse A é real ou é complexo? É real, né? O A, conjunto dos reais, o B é o meu complexo, é o meu imaginário. Muito bem. E nessa aula o que vamos fazer? Nessa aula nós vamos aprofundar as operações com os números complexos na forma trigonométrica polar. Vamos fazer mais alguns exercícios, vamos pegar alguns casos diferenciados. Tenho certeza que você vai associar de maneira bem tranquila e me acompanhar e fazer os exercícios dessa aula. Como sempre, o professor tem deixado para vocês acessarem a tabela de seno e cosseno. Como sempre está lá. Para quê? Para acessar. Você já sabe construir alguma, mas para você fazer o exercício é mais fácil você ir lá e buscar. Tá? Então é uma dica que o professor deixa em toda a aula. Vamos começar? Vamos fazer o primeiro exemplo juntos? Vamos lá. Dados os complexos Z e W. Z é 10 cosseno de 0 mais I seno de 0. W é 5 cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Olha o professor fazendo pegadinha aqui de novo. Não é uma pegadinha. Aqui eu coloquei grau e aqui eu coloquei radiano para você perceber que tanto faz a apresentação. Você tem que associar isso ao teu ângulo θ, ao teu argumento do complexo. Por quê? Porque é importante que você saiba quem é o argumento para poder convertê-lo. Então vamos lá. Dados esses complexos, determine a soma. Primeiro passo, converta para a forma algébrica. Então vamos pegar lá o Z e converter para a forma algébrica. 10 vezes cosseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Então 10 vezes 1, 10. I vezes 0, 0. 10 mais 0, 10. Converti o complexo Z. Agora eu vou converter o complexo W. Está aqui, ó, cosseno de π sobre 3. Π é 180. 180 dividido por 3, 60. Na tabelinha dos arcos notáveis, 60 graus, cosseno meio. Seno, raiz de 3 sobre 2. Fazendo a substituição e a multiplicação, 5 meio, que é 5 sobre 2, mais 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho aqui o Z, que é 10, e o W, que é 5 sobre 2, mais 5 raiz de 3 sobre 2. Esse é o primeiro passo. E agora o que eu faço? Realizo a soma do Z e do W. 10 mais 5 meio mais 5 raiz de 3 sobre 2. Olha lá, ó. 10 mais 5 meio
mais 5 raiz de 3 sobre 2. Fazendo esta somatória, professor, como é que deu esse número? Ih, rapaz, lembra de MMC? Agora eu faço questão, vou vir na 1 aqui, ó. Professor, terceiro ano de ensino médio, você me fala de MMC, não lembro mais como é isso. Não lembra mais? Pega lá os denominadores, para você poder somar aquelas frações. Quem são os denominadores? 2, 2, e tem o 1 também, né? Logo, o MMC entre esses três caras é o 2. Aí você, para poder se apropriar desse novo valor, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tem que lembrar disso. Eu não vou para o quadro agora, que eu acho que não é o momento de fazer isso. Você tem que ir lá consultar o material. Se você não lembrar MMC, tem que dar uma lidinha. Você tem que saber isso. Como resultado, 25 sobre 2 mais 5 raiz de 3 sobre 2. Esse é o exemplo. Vamos à nossa primeira atividade aqui então. Dados os complexos U e V. Quem são? 4 cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. V quem é? 3 cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Dados esses dois complexos, determine a soma dos dois, U mais V. Vamos às alternativas. Alternativa A, 2 mais I sobre 2. Alternativa B, 4 mais I sobre 4. Alternativa C, 4 raiz de 3 mais 3 sobre 2, mais 4 mais 3 raiz de 3 sobre 2i. O mesmo valor em real e imaginário. Aqui na D, raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i. E a alternativa é 3 raiz de 3 mais 3i. Lembrar que esse exercício te ajuda a preparar as tuas habilidades para o Enem. Estou aguardando você resolver e volto para corrigir.
Olá, turma! Aqui eu de novo para corrigir a atividade. Mas antes de corrigir, recebi uma mensagem ali na rede social de um colega falando: professor, faltou ali um pedaço da expressão. Então eu vou voltar com vocês na expressão aqui e aproveitar e vou dar uma dica que eu não ia dar, mas pensei bem, gosto muito de vocês. Gente, ó, faltou aqui, ó. Cadê o número imaginário, professor? Você fez o MMC e comeu o imaginário? Não, tá aqui, gente, faltou no slide, então, que esse cara aqui é o imaginário. Lembra que o seno e, né, o valor do seno é 5, raiz de 3 sobre 2, mas não esquecer do número imaginário, senão você não tem a forma algébrica correta, A mais BI. Pensando nisso, 10 mais 5 meio mais 5 raiz de 3 sobre 2. Isto aqui, lembra que eu falei do MMC? Vem comigo, vai, vamos lá, vamos falar de MMC de uma outra forma. Eu coloquei aqui no quadro para a gente relembrar, né? Essa é a expressão. Não coloquei o I aqui propositalmente porque é o que está lá no slide, mas esse I, gente, ó, ele é do imaginário, ele aparece aqui, tá? Tem que aparecer. Então, como é que eu vou somar 3 valores de determinada fração onde o denominador é diferente? Faço o MMC. O que é o MMC? Eu coloco aqui os valores que eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles, coloco uma barra vertical e faço aquele processinho de divisão, sempre dos números primos de uma ordem crescente, 2, 3, 5, 7. Então, primeiro a tentar dividir aqui é 2. Então, em uma das frações eu tenho o denominador 2, na outra 2 e na outra 1. Logo, o primeiro primo que vem é o 2. 2 dividido por 2, 1. Segundo, 2 dividido por 2, 1. O 1 eu repito. Logo, o meu MMC é 2. Eu poderia fazer de outra maneira. Quem são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8. Só que entre 2 e 2 é o mesmo. E entre o 2, entre o valor 1 e qualquer outro, será o outro valor. Como é que eu aproprio agora? Coloco o denominador 2 nas 3 frações. Olha, aqui tem uma fração, gente. Está meio escondidinho, mas é como se fosse 10 sobre 1. Então, agora com o novo denominador. 2 divido pelo denominador anterior, que era 1, e multiplico pelo numerador. 2 dividido por 1, 2, vezes 10, 20. Aqui, 2 dividido por 2 é 1, então eu vou simplesmente repetir os valores. Como agora eu tenho frações de mesmo denominador, eu posso somar os termos comuns. Então aqui, reais, valores em real, vou somá-los. A base eu mantenho, denominador é 2, denominador 2, 20 mais 5, 25. São frações que eu posso somar. A adição de fração só é permitida quando você tem o mesmo denominador. E aqui o número imaginário. Esse cara eu não posso misturar, então ele continua isolado, como um número imaginário. Então o MMC, gente, é trazer as frações para o mesmo denominador. Então, respondido isso, vamos lá para a atividade 1 e verificar qual é a alternativa correta. A alternativa correta é 4 raiz de 3 mais 3 sobre 2, mais 4 mais 3 raiz de 3 sobre 2 e solução da atividade. O que eu faço primeiro mesmo? O que eu vou fazer primeiro mesmo? Primeiro, eu converto o complexo da forma trigonométrica ou polar para a forma algébrica e depois somo. Convertendo primeiro aqui, cosseno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, seno de π sobre 6 é meio, faço a multiplicação, valor de u, que é o primeiro complexo, 2 raiz de 3 mais 2i. Vamos ao segundo complexo então. V, 3 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. π sobre 3, gente, 180 sobre 3 é 60. Então é 60 graus que eu estou buscando o cosseno e o seno. Então fica 3 vezes meio, que é o cosseno de 60, mais 3i vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Logo, o meu V tem essa construção. 3 meio mais 3 raiz de 3 sobre 2i. O que eu vou fazer agora? O que pediu a atividade? Soma. Vou somá-los. Vou pegar o meu U e somar com o meu V. A soma disso, ó, exercício de MMC para vocês, ó que bacaninha. A soma disso vai dar 4 raiz de 3 mais 3 sobre 2, mais 4 mais 3 raiz de 3 sobre 2 e
Como é que eu faço isso, professor? Estratégia, ó. Imaginário com imaginário, você vai somá-los, MMC 2. Aqui o real com o real, MMC 2. Essa é uma boa atividade para vocês complementarem aí. Muito bem. Atividade 2. Novamente estou ali dizendo, preparando para o Enem. Mas eu não vou repetir, você já sabe por que você está sendo preparado para o Enem. Não é verdade? Já falei 2 aulas, não vou falar na terceira. Vamos lá. Vamos à atividade. Considerando m igual a 8 vezes cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus e n, que é 2 cosseno de 90 graus mais i seno de 90 graus, a forma algébrica do complexo Z m menos n está sendo pedido. Foi dado 2 complexos e quer a subtração deles, né? Vamos às alternativas então? Alternativa A, 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 2i. Alternativa B, 5 raiz de 3 mais i. Alternativa C, 4 raiz de 3 menos 2i. Alternativa D, 3 raiz de 2. Alternativa E, 4 raiz de 3 mais 2i. Dá um tempinho para vocês, daqui a pouco eu volto corrigindo a atividade 2.
De volta aqui com vocês, turma. Vamos à correção da atividade 2. Só uma perguntinha. Muita dificuldade para transformar forma trigonométrica em algébrica? Aí é que está o grande nó da solução da adição e da subtração. É aí. Se você abrir esse nó, você resolve com muita facilidade. Então reveja as aulas 73 e 74 se for preciso. Ali você tem a forma trigonométrica sendo transportada para a forma algébrica e o inverso. Ali é que está a base para a solução dessa nossa aula de hoje. É ali que você tem que se debruçar com um pouco mais de intensidade. Troque conversa com os seus colegas de turma. Eu sei que vocês têm grupos em rede social. Troquem ideias. Perguntem para o professor. Você tem aí um belo de um professor ou de uma professora de matemática que está aí à sua disposição. Converse com ele. Não deixe passar a dúvida. Mesmo a gente estando distante aí na aula remota, que é a aula não presencial, a gente tem que se fazer presente. Isso é muito importante. Tá? Vamos à solução. Mas antes, vamos ver quem acertou ali no nosso testezinho Enem, né? A alternativa é 4 raiz de 3 mais 2i. Então essa é a alternativa correta. Vamos ver como é que o professor chegou nela? Vamos à resolução. Tenha em mente, toda vez que você tem um valor de argumento, ele pode ser transformado em um valor numérico. Então você tem um argumento aqui, cosseno de 30 graus. O teu argumento é exatamente esse ângulo. Qual é o cosseno dele? Então este teu argumento tem um valor numérico. Isso é que você tem que ter em mente. Ele está no começo numa apresentação alfanumérica. Está misturado expressão com número. Essa é a equação algébrica. Mas aqui ele passa a ter um valor numérico. E é aí que você resolve a equação numérica. Você passa de uma algébrica para uma numérica. Esse transporte é muito importante para você resolver outros problemas de exercícios diferentes, preparando você cada vez mais para o Enem. Então vamos lá. Considerando o M, 8 cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus, e N, 2 cosseno de 90 graus mais I seno de 90 graus, a forma geométrica do complexo Z, M menos N, é... O que eu tenho que fazer primeiro mesmo? Transformar, converter o meu trigonométrico em algébrico. Então, o que eu vou fazer? Número M, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 graus, meio. Coloco no lugar, substituo 8 vezes 3 raiz de 2, 4 raiz de 3. 8 vezes meio, 4 vezes I. Como o professor fez a conta mesmo? Ó, 8 raiz de 3 sobre 2. 8 raiz de 3 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. 8 vezes 1 é 8, dividido por 2 é 4. 4 vezes I. Então já temos aqui o M. Vamos fazer o N agora. Cosseno de 90, seno de 90, que é o que você vai precisar. Cosseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Logo, substituindo os valores, 2 vezes cosseno de 90, que é 0, mais 2 vezes seno de 90, que é 1, vezes I. 2 vezes 0, 0, não tem parte real. 2 vezes I, 2I, vezes 1, 2I mesmo. Então nós já temos o M e o N. Agora eu posso fazer o que pediu o exercício. A diferença, subtraí-los. Como eu faço isso? Usando propriedade de operação convencional. 4 raiz de 3 mais 4i, que é o que você conhece do M, menos 2i, que você conhece do N. Agora, você subtrai termos comuns porque ele tem a mesma extensão, o mesmo valor literal. São dois imaginários. Aí eu posso juntar, mesma família. 4 menos 2, 2. Resposta, 4 raiz de 3 mais 2i. Satisfeitos com a solução? Então vamos, na 1 aqui, fazer um pouquinho, refletir um pouquinho o que a gente viu na aula de hoje. Né? A gente vem de um caminhar, né? Primeiro a gente viu lá. Vamos voltar um pouquinho mais. Vocês começaram com um complexo vendo as raízes dos complexos, né? O número imaginário I, passaram ali por operações dentro da forma algébrica, depois entraram em forma trigonométrica, passaram pela representação geométrica. Na forma trigonométrica começaram a ver como trabalhar com esses valores associando a trigonometria.
Hoje a gente está concluindo a adição e a subtração dos números complexos na sua forma trigonométrica. Então, um passo a mais que a gente já deu. O que vimos hoje, então, adição e subtração dos números complexos em sua forma trigonométrica ou polar. E aí? E na próxima aula, professor? A próxima aula, sem surpresa. Fizemos a adição, fizemos a subtração. Próximo que é mesmo, então? Multiplicação. Então, eu aguardo vocês para a próxima aula aqui no Aula Paraná, para aprender um pouquinho sobre multiplicação de complexos na forma trigonométrica. Até logo!